Continuamos a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Êxodo capítulo 6. Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltraste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa eu os deixarei ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Pareci a Abraão, Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravo, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia, da crueldade, da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me deram ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissesse aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Esses foram os chefes das famílias dos israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Hezron e Carme. Esses eram os clãs de Rubens. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filha de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Esses foram os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libine e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Isá, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Isá foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Site. Arão tomou por mulher a Eliseba, filho de Aminadab, irmão de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assi, Elcana e Abizaf. Estes foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Estes foram os chefes das famílias dos levitas. Foi este Arão e Moisés que o Senhor disse: tire os israelitas do Egito, organizados segundo a sua divisão. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Arão, porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? E aqui também ele dá referência nos livros de Gênesis, Números e Crônicas sobre a geração dos filhos de Levi. Ele começa com Rubens, em Gênesis. Ruben, o filho mais velho de Jacó,
Esses foram os filhos de Rubem, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Esses foram os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá. E Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi, Gesso, Coate e Merari. Os descendentes de Rubem, números. Filho mais velho de Israel foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esrom, o clã Esronita, de Carme, o clã Carmita. Em números, descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Numeel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Em números também fala sobre a descendência de Levi. São esses dos filhos de Levi, Gesso, Coate, Merari. São estes os nomes dos clãs Genosita, Libine e Simei. São estes os nomes dos clãs Coatitas, Arão, Isaia, Brom e Uziel. E estes são os nomes dos clãs Meranitas, Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. Em Crônicas também encontramos os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. Estes foram os filhos de Levi, Gesso, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Arão, Isaia, Brom e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abizua. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libine e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Arão, Isaia, Brom e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas, alistados de acordo com seus antepassados. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar. E o seu irmão Arão dirá a Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos do meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estendeu minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com Faraó. A vara de Arão transforma-as em semente. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó lhes pedir que faça um milagre, diga a Arão que tome sua vara e jogue diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor lhe tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe ir meu povo, para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, feriria as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Diz o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes, de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado.
Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber de suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas o mago do Egito fizera a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podia mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Que Deus abençoe a palavra lida no dia de hoje.